Ela olhou para mim de cima a baixo e perguntou se eu era do Buffet, assim, com aquele sorrisinho educado de quem já decidiu a resposta antes de abrir a boca. Eu estava ali, ajeitando a gola do meu vestido azul claro, o vestido mais caro que já encostou nesse corpo de 64 anos, e a mulher dos diamantes me confundiu com garçonete. Sabe o que mais me corta até hoje? Ela deveria saber quem eu era. Deveria saber que aquele homem bonito de smoking no altar, o que ela estava entregando à filha, foi criado por essas mãos que ainda têm marca de água sanitária. Mas ela não sabia. E não era por acaso. Me conta nos comentários de onde você está me ouvindo, que eu quero saber quem está do outro lado dessa história. Meu nome é Dora, Doralice Ferreira, nascida em Itumbiara, interior de Goiás, onde o rio Paranaíba divide a cidade e todo mundo se conhece pelo apelido. Casei com o Ademir quando eu tinha 19 anos. Ele era pedreiro. Subia andaime antes do sol e descia coberto de pó de cimento. Tinha mão de lixa e coração de algodão. Quando me abraçava no fim do dia, eu sentia o cheiro de cal misturado com suor. E era o perfume mais bonito que já existiu para mim. O Renato nasceu numa noite de temporal. A luz da maternidade caiu 2 vezes. O Ademir segurou o menino nos braços, todo desajeitado, e chorou. Eu nunca tinha visto aquele homem chorar, nem quando caiu de uma laje e ficou 3 semanas sem conseguir levantar. Olha o que a gente fez, Dora. Ele repetiu isso umas 5 vezes. O Ademir não ficou para ver o que o menino se tornou. O Renato tinha 11 anos quando o telefone tocou na lanchonete da Dona Nai, uma baiana enorme que tinha um ponto de comida no centro de Itumbiara. Eu estava fritando coxinha. Dona Nai atendeu, olhou para mim e ficou com a cara parada. A cor sumiu do rosto dela. Acidente na obra. Não vou entrar nos detalhes. Quem já recebeu esse tipo de notícia sabe que o corpo trava. Eu larguei a escumadeira dentro do óleo quente. Queimei o pulso. Nem senti. A dona Nair me segurou antes de eu ir para o chão. E foi a última vez que alguém me segurou por muito tempo. No velório, o Renato não chorou. Ficou do meu lado com um paletó emprestado do vizinho, enorme nos ombros de menino, e disse uma coisa que eu carrego até hoje. Agora, eu cuido da senhora, mãe, 11 anos. E falou aquilo como se tivesse assinando contrato. Eu arrumei 3 trabalhos. 5 da manhã. Abrir a lanchonete da Dona Naire, servir café com leite e pão na chapa para peão de obra. Gente que lembrava demais o Ademir. 12h. Eu saía de lá e ia limpar casa de gente rica no bairro Junqueira. Esfregava banheiro, passava cera, lavava roupa de cama com amaciante, que eu não tinha dinheiro para comprar para a minha própria casa. À noite, 3 vezes por semana, costurava bainha de calça e fazia ajuste de roupa para fora. Dormia 4 horas. Minhas mãos ficaram grossas, rachadas no meio dos dedos. O cheiro de desinfetante de pinho entranhou na minha pele de um jeito que até hoje, quando passo perto de corredor de supermercado, na seção de limpeza, meu estômago dá uma revirada. O Renato nunca reclamou. Esquentava a marmita sozinho, fazia dever de casa na mesa da cozinha e no sábado ia comigo para as casas de madame. Sentava num canto com os livros enquanto eu esfregava o rejunte. As patroas falavam, que menino quieto. Eu sorria por fora. Por dentro repetia, esse menino vai sair daqui. Nem que eu sangre para isso. Tinha o seu Cláudio, diretor da escola do Renato. Eu limpava a casa dele toda quinta. O mesmo homem que elogiava meu filho nas reuniões passava por mim no corredor da casa dele como se eu fosse o aparador. Quando o Renato precisou de R$ 1.300 para um curso preparatório, eu fui pedir prazo. Botei meu vestido azul marinho, o do velório do Ademir, e sentei na frente do seu Cláudio. Ele nem levantou da cadeira. Dona Dora, talvez o Renato devesse pensar em algo mais prático. Vocês conseguem imaginar. O mesmo homem que sabia que meu filho tirava a melhor nota da escola, me dizendo para desistir. Minha voz permaneceu firme. O meu filho vai fazer esse curso e o senhor vai me conceder o prazo. Saí de lá com a cabeça erguida, chorei no ponto de ônibus, escondida atrás do poste. Mas chorei de raiva.
Anos mais tarde, Renato me revelou que, naquele dia, ele havia ido me trazer um casaco. Escutou tudo do corredor. Ouviu o diretor falando comigo como se eu não estivesse lá. E, ali, encostado na parede de uma escola pública, aos 13 anos, ele fez uma promessa: vou garantir que minha mãe nunca mais tenha que solicitar nada a ninguém. Ingressou na USP, concluiu o mestrado, fundou sua primeira empresa de tecnologia, que faliu em apenas 7 meses. Ligou no meio da noite, com uma voz desprovida de emoções. Mãe, acabou. Não restou nada. Olhei para o meu dedo. A aliança do Ademir. Ouro simples equivalente a 4 meses de pagamento de um pedreiro. Quanto você precisa? Mãe, não. Não perguntei se pode. Perguntei quanto. Desfiz-me da aliança. Desfiz-me da louça que pertencia à minha mãe. Desfiz-me do relógio que Ademir recebeu do patrão ao completar uma década na construtora. Solicitei um empréstimo à dona Nair, que não fez nenhuma pergunta. Apenas me abraçou e enfiou o dinheiro na minha mão. Consegui reunir 24 mil. 9 meses depois, a empresa do Renato foi adquirida por um grupo internacional, por um valor que eu mal consigo dizer sem gaguejar. Ele me telefonou às 4 da manhã, soluçando de tal forma que eu mal conseguia compreender. Mãe, a gente conseguiu. A gente. Ele disse a gente. Foi então que o Renato me trouxe para São Paulo. Apartamento na Moca, com portaria, elevador e uma ampla janela. Empregou uma faxineira, uma cozinheira e uma mulher para passar roupas. E eu, que sempre tive as mãos atarefadas, agora me vi sem saber como utilizá-las. Certa vez ele me encontrou no banheiro utilizando uma escova de dentes para limpar o rejunte. Mãe, a Maria cuida disso. Eu o encarei e respondi: mas minhas mãos não sabem ficar paradas. Foi então que Tatiana surgiu. Linda, destes que parecem ter saído de uma capa de revista. Cabelos negros, pele radiante, vestido bege que valia mais do que meu primeiro ano de aluguel. Apertou minha mão com a dela, bem lisa, e comentou: o Renato fala muito da senhora. Os lábios estavam sorrindo. Os olhos? Não. Os olhos fizeram inventário. Passaram pelas minhas mãos, pela minha roupa, pelo meu apartamento e me guardaram numa gaveta que não incluía respeito. Se você também teve essa experiência, compartilhe sua história nos comentários, pois tenho a certeza de que não sou a única. Ao saírem, permaneci na janela observando a Mooca ganhar vida. E refleti: essa mulher vai levar meu filho para um lugar onde eu não tenho passaporte. O noivado veio. As provocações da Tatiana tiveram um início suave, quase afetuoso. Dona Dora, o sotaque da senhora é tão charmoso. Se você quiser, eu conheço uma fono excelente. Dona Dora, na sua idade, esses jantares tarde devem cansar, né? Cada sentença, um espinho envolto em papel de seda. E quanto ao Renato, ou não percebia ou optava por ignorar. Aí surgiu a chamada telefônica. Mãe, o casamento vai ser grande, 300 pessoas. Imprensa, a Tatiana recomenda que você adote uma postura discreta para te proteger. A palavra desceu gelada. Permaneci em silêncio. Lembrei da aliança que vendi, das madrugadas em que minhas costas imploravam por descanso. E eu me levantava mesmo assim porque precisava cuidar do menino. Se é o que você e a Tatiana querem, tá bom. Ele agradeceu. Disse que me amava. Desligou. Permaneci sozinha no meu apartamento, ouvindo o ruído de São Paulo atravessando a janela, medindo o tamanho exato do espaço que eu não ocupava mais na vida do meu filho. O casamento ocorreu no Palácio Tangará. Quem conhece, sabe. Quem nunca esteve lá, imagina o lugar mais bonito que cabe na cabeça e multiplica. Jardim que se assemelha a uma pintura. Salão com teto que engole o som. Cheguei sozinha, vestido azul claro, abaixo do joelho, sapato baixo e discreto. O mais caro que eu já usei e o mais em conta daquele salão inteiro. A mãe da Tatiana, Helena Monteiro, interrompeu meu caminho, taça na mão, colar pesado no pescoço. Você é do bufete. Querida, querida, o tom de quem fala com a moça que serve o canapé. Ela se afastou antes que eu pudesse responder.
O perfume ficou no ar como deboche. Fui colocada na quinta fileira, não na primeira, onde a mãe se acomoda. Na quinta, quase por trás do vaso de flores. Renato fez o brinde, agradeceu sogra, sogro, padrinhos. Um a um, meu nome não foi mencionado. À mesa 12, uma mulher perguntou como eu conhecia o casal. Sou a mãe do noivo. Ela abriu a boca. Ah, eu? Não sabia. Ninguém sabia. A Tatiana me apagou de um jeito que minha própria existência parecia algo novo. Eu precisava de ar. Levantei-me. Foi nesse momento que avistei o garçom. Ele parecia ter cerca de 20 anos, tentando equilibrar uma bandeja excessivamente pesada, com taças. Os braços tremiam. Eu reconheço esse tremor. Carreguei bandeja a vida inteira na lanchonete da Dona Nai. Agi por impulso. Segurei a beirada. Por um segundo funcionou. Mas o salto do sapato ficou preso. No tapete, um tropeço. As taças escorregaram e voaram, caindo todas sobre a Tatiana. O vestido, aquele que valia mais do que toda a minha renda dos últimos 2 anos, ficou encharcado de champanhe. 300 pessoas ficaram paradas. O quarteto interrompeu a nota no meio, e Tatiana se aproximou de mim, seu rosto distorcido pela raiva. 3 passos. A mão se ergueu, o estalo percorreu todo o salão. A marca permaneceu no meu rosto por 3 dias. Porém, a marca que ficou na Tatiana não se remove com gelo. 300 pessoas assistiram. 300 bocas abertas, 300 telefones que já estavam no ar, e Tatiana, com o vestido molhado e a mão levantada, fez a coisa que mudou tudo. Gustavo, não Renato, manda essa mulher embora. Gustavo. Ela chamou meu filho pelo nome de outro homem, no próprio casamento, na frente de todo mundo. E eu percebi, no meio daquele salão que exalava o aroma de orquídeas e dinheiro antigo, o rosto do meu filho mudar. Não era raiva. Foi algo pior. Foi reconhecimento. O tipo de entendimento que chega quando você finalmente ouve o que já sabia faz tempo, mas não queria escutar. O Renato desceu do palco. Não correu. Andou devagar, com aquele passo firme que herdou do Ademir. O passo de quem tomou uma decisão e não volta atrás. O salão inteiro ficou mudo. Até o quarteto de cordas parou, os arcos no ar como se a música tivesse medo de atrapalhar. Ele chegou em mim, olhou para o meu rosto, para a marca vermelha, para os meus olhos molhados, tirou o paletó dos Mussimic e colocou nos meus ombros. O paletó era quente, cheirava a perfume caro e a suor frio. Mãe, só isso. Mãe, e aquela palavra pesou mais do que todas as que ele não disse durante meses. Aí ele virou para Tatiana. A voz dele saiu baixa, tão baixa que o povo da frente inclinou o corpo para escutar. Você acabou de acertar a cara da minha mãe. Renato, ela destruiu meu vestido. Você me chamou de Gustavo. O silêncio que se seguiu a isso foi aquele tipo de silêncio que dói. A Tatiana abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu vi o cálculo nos olhos dela. Eu a observei tentando formar uma frase que corrigisse aquilo, mas não havia como reparar. Eu estava nervosa, eu confundi, não. Confundiu o nome do marido. Ele disse, novamente, observando-a, como se a visse pela primeira vez, no dia do casamento. Aí então ele se voltou para o microfone e fez o que eu nunca solicitei, nunca esperei e nunca imaginei que veria. Esta mulher aqui, ele indicou-me com um gesto, e meu instinto imediato foi desaparecer, encolher-me e tornar-me invisível, como já havia feito tantas vezes antes. É a Doralice Ferreira, minha mãe. Ela trabalhou em uma lanchonete, fez serviços de limpeza em residências e costurou roupas por encomenda, tudo ao mesmo tempo, para que eu pudesse ter acesso à escola, aos livros e a um prato de comida quente. Ela vendeu a aliança do meu pai para que eu pudesse financiar a abertura da minha empresa. Nos últimos meses, devido a um pedido que nunca deveria ter sido feito, ela se manteve oculta. A mãe do noivo, sentada na quinta fileira, na mesa 12. Ele ficou parado, engoliu seco. A recepção chegou ao fim. O meu casamento também. O que se seguiu foi um tumulto. A Helena Monteiro
tentou impedir a Tatiana. A Tatiana tentou impedir o Renato. Gente levantando, gente filmando, gente saindo. Uma senhora que eu nunca vi tocou meu braço enquanto caminhávamos e sussurrou: "Que orgulho desse seu menino." O Renato me levou embora. No carro, eu estava com o paletó dele sobre os ombros e as mãos tremendo tanto que não conseguia segurar a xícara de chá que ele me ofereceu ao chegarmos à cobertura. Ele segurou meus dedos no copo, com firmeza, assim como eu fazia quando ele era pequeno e temia as tempestades. Passou bastante tempo sem nos falarmos. São Paulo reluzia lá embaixo. Imaginei o que Ademir diria ao testemunhar toda aquela cena. Ia rir, provavelmente, e depois ia chorar. "Desculpa, mãe." A voz de Renato saiu entrecortada. "Desculpa por ter deixado ela te apagar." "Você não me apagou, filho. Você se perdeu um pouco. Mas voltou?" "Eu sabia." Ele falou de maneira abrupta, fixando o olhar no reflexo da janela. Uma parte de mim sempre teve a consciência de que ela estava ao meu lado por causa do dinheiro, do nome, da posição que eu ocupava. Eu acreditava que, se eu tivesse dinheiro suficiente e alcançasse o sucesso desejado, uma pessoa como ela poderia realmente me amar, seria capaz de amar o filho da faxineira. E isso feriu mais do que qualquer palavra ou ação da Tatiana. Meu garoto acreditando que precisava de dinheiro para ser digno de amor. "Vem cá!" Puxei ele para o meu ombro. Ele chorou como não chorava desde o velório do pai. "Lembra do que o seu Cláudio falou? Que eu deveria te escrever em um curso mais prático." Ele soltou uma risada nasal úmida. "Lembro. Pois é. Olha a gente agora." Quando o dia clareou, o mundo já estava informado. Não o meu universo de Itumbiara, de lanchonete e ponto de ônibus. O outro mundo, o de tela de celular. Os vídeos estavam espalhados por toda parte. O estalo, o grito. Renato retirando o paletó, o discurso. Alguém colocou uma trilha sonora por cima. Alguém desmembrou e espalhou. Meu rosto, assustado, com a marca vermelha, foi parar em foto de portal de notícias. O Renato queria tirar tudo do ar. Eu falei para não mexer. "Meses invisível, filho. Agora deixa o povo ver." Ele me encarou por um tempo. Concordou. Em apenas uma semana, Tatiana perdeu o mundo. As marcas que ela tanto colecionava foram cortando o vínculo. A mãe dela soltou uma nota pela assessoria daquelas frias, solicitando privacidade e mencionando a busca por aconselhamento, mas que no fundo quer dizer: "Não conheço essa pessoa." Os amigos de casamento desapareceram. A Tatiana tinha um acordo. Fiquei sabendo depois. Pelo acordo, se o casamento terminasse no primeiro ano, devido a alguma ação dela, ela não receberia nada, e o que ela fez foi filmado por 300 câmeras. Ela me escreveu uma carta 2 meses depois. Recebi pelo correio um envelope espesso, com uma caligrafia elegante. Contou que a família dela tinha perdido tudo quando ela era adolescente, que o pai quebrou, que as amigas desapareceram, que ela prometeu que nunca mais enfrentaria aquilo, que o Renato representava segurança, que esconder a mim era esconder a própria origem que ela temia profundamente reviver. "O estalo não foi por causa do vestido", ela escreveu. "Foi pelo pânico de ver minha fachada desmoronar na frente de 300 pessoas." Eu li 3 vezes. Na terceira, senti pena, porque eu compreendo o que é temer ser quem você realmente é. Mas pena não é perdão, e perdão não é esquecimento. Mostrei a carta para o Renato. Ele leu em silêncio. Devolveu sem dizer nada. Olhou pela janela e disse: "Vamos para Itumbiara." Fomos. Voltei para a cidade que deixei com uma mala e um filho pequeno. No trajeto do aeroporto em Uberlândia até Itumbiara, cruzamos a ponte sobre o Paranaíba e eu baixei o vidro do carro. O cheiro de rio, de mato molhado. Minhas mãos repousaram no colo pela primeira vez em semanas. A lanchonete da Dona Nai havia se transformado em uma loja de material de construção. Porém, a própria Dona Naira ainda estava lá, com seus 81 anos, morando nos fundos, reclamando de que ninguém consegue fazer uma coxinha direito. Ao me avistar,
largou a bengala e veio me abraçar com uma força que não combinava com o tamanho dela. Doralice Ferreira, eu vi os vídeos. A neta me mostrou. Aquela perua merecia mais do que perdeu. Olhou para o Renato. E esse aqui é o retrato do pai. Ademir ia estourar de orgulho. O Renato comprou o terreno ao lado. 2 meses depois, ficou pronto. Uma cozinha comunitária, uma biblioteca equipada com computadores, uma oficina de costura e aulas de informática para quem quisesse. A placa na frente dizia: Espaço Ademir Ferreira. Você acha que seu pai ia gostar? Perguntou-me Renata no dia da inauguração. Nervoso como eu nunca o havia visto. O seu pai ia chorar e depois ia pedir para consertar alguma coisa no prédio, porque pedreiro não sabe ficar de mãos vazias. Tinha uma menina, devia ter uns 9 anos, que entrou na cozinha e ficou olhando os fogões industriais. A senhora é a dona Dora? Sou. Minha mãe trabalha em 2 casas de família. A gente pode vir aqui aprender a fazer bolo? Pode vir todo dia, minha filha. O Renato viu de longe. Quando a menina saiu correndo para ver os computadores, ele apareceu na porta. Fazendo promessa de novo, mãe. Só dizendo a verdade. Eu aprendi uma coisa nesses meses todos. Mão grossa não é defeito. Mão que trabalhou, que esfregou, que costurou, que segurou bandeja e enxugou lágrima de filho. É mão que construiu, gente. Eu passei tempo demais me desculpando por ser quem sou. Tempo demais aceitando ficar pequena para caber no mundo dos outros. Às vezes ainda acordo de madrugada e penso se eu deveria ter falado antes, se eu deveria ter gritado quando a Tatiana me mandou procurar fonoaudióloga. Mas aí eu olho para as minhas mãos e lembro que elas construíram um homem que, no momento mais crucial, escolheu a mãe. Hoje eu acordo cedo, como sempre. Faço meu café no coador de pano, como a dona Naide me ensinou, e vou para o espaço Ademir ensinar a receita de torta de frango para a mulher que trabalha o dia inteiro e quer ter algo gostoso para botar na mesa dos filhos. Me diz uma coisa. Vocês acham que eu deveria ter contado ao Renato a verdade sobre a Tatiana antes do casamento, ou fiz certo em esperar? Se você já viveu algo parecido, de ser apagada por alguém que você criou ou amou, me conta nos comentários. Se essa história te tocou de algum jeito, manda para aquela amiga que precisa lembrar que mão grossa também levanta império. E se você quer ouvir mais histórias de mulheres que pararam de pedir desculpa por existir, fica comigo nesse canal. Agora eu vou lá coar meu café. O coador de pano tá me esperando.